Olá, estamos começando mais um programa Pessoas e Negócios. O nosso entrevistado de hoje foi engraxate, vendedor de picolé, trabalhou em supermercados e hoje é empresário, dono de 2 lojas aqui na cidade de Lajeado. Vamos conversar com o José Luiz Silveira, o Zé Luiz. Obrigado, Zé Luiz, por ter vindo ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Zé, você hoje é dono de 2 lojas, a Gamboa Surf Skate, a Compasso Calçados, mas a sua história é bem anterior. Como é que foi o início da tua carreira profissional? Olha, o início foi bacana, até porque, primeiramente, foi engraxate, né? Engraxate, iniciei como engraxate e depois, com o tempo, vendedor de picolé. E vendedor de picolé porque isso talvez me vem mais forte no início da minha carreira, porque foi um desafio, já foi alguns desafios, porque na revenda de picolé que eu trabalhei lá, e o nome é Kátia, que eu lembro bem claro hoje, tinha os carrinhos e tinha as caixas de picolé que tinha que sair a vender. E na verdade a gurizada gostava de vender muito picolé e tinha também os potes de picolé para vender e era mais difícil. E eu botei como desafio que eu tinha que botar aqueles potes. E eu comecei a vender 10, 15 potes daqueles. E porque se eu conseguisse vender aquilo, talvez a dona do negócio poderia me oferecer um carrinho e o meu sonho era sair com um carrinho a vender, empurrando aquele carrinho. Sim. E daí o que aconteceu? Eu consegui realmente sair com um carrinho e isso demorou talvez uns 2, 3 meses, na memória não é muito assim firme. E eu consegui o carrinho e ali dentro do carrinho eu consegui colocar 2 caixas, uma era de sorvete, que era o potinho, e outra de picolé. E olha, teve momentos, teve sábados que eu então descobri onde tinha um torneio de futebol, mesmo que levava lá alguns quilômetros para chegar lá, eu ia empurrando o carrinho e conseguia esvaziar o carrinho 1 ou 2 vezes. E era sucesso, sim, a venda de picolé. Mas o mais forte que eu trabalhei sempre era o copinho. Então, nesse torneio, eu levava o copinho porque é um rendimento maior. Ah, você então criou algo novo que que o pessoal não fazia na época, os outros vendedores de picolé. Até porque eles gostavam de vender, a facilidade de vender o picolé. E eu, o copinho, na verdade, o sorvete, o potinho, ele dava mais rendimento. Eu disse, se eu vender isso, dá 4 picolé, então por que não tentar? E realmente deu. E eu tinha, aquela época, nos finais de semana, nos domingos, o meu falecido pai me ajudava às vezes, porque o carrinho era muito pesado com os potes, e ele me auxiliava. E depois dessa passagem de vendedor de picolé, você foi profissionalmente para onde? Olha, eu cheguei a trabalhar com meu pai em construção de casas e trabalhei de meio oficial de carpinteiro. E trabalhei assim questão de meio ano e daí consegui a oportunidade que era um dos meus sonhos, trabalhar no supermercado, que a gurizada ali estava trabalhando no supermercado e eu queria trabalhar no supermercado. E daí consegui a oportunidade de trabalhar no supermercado e iniciei a trabalhar no ano de 79 na rede de supermercado nacional, né? E você foi galgando postos, começou como na questão do supermercado? Naquela época eu iniciei como empacotador, auxiliar de depósito e dali foi crescendo, né? Na verdade, cada obstáculo que eu pude vencer, fui conseguindo. Um dos obstáculos era ser chefe de loja e tinha que passar por supridor, e dali foi supridor, chefe de loja, encarregado de açougue, de padaria. E o Nacional era uma escola maravilhosa porque eles faziam, os gerentes deles, realmente crescer dentro da unidade, mas tinha que passar por todos os setores, conhecer todos os setores. Então, na verdade, eu trabalhei no setor de frutas e verduras, açougue, padaria, depósito, todos os setores do mercado. E quando surgiu a oportunidade de ser gerente, eu estava bem preparado para gerenciar então e administrar. Porque isso é importante, né? É saber de todo o negócio, de tudo que acontece, porque às vezes as pessoas que estão no nível de gerência ou de liderança não sabem o que acontece nos meandros da empresa. Isso. Então, o próprio cacetinho na padaria, às vezes o padeiro deixava ele manchado, marcado. E por que ficava isso? Então, pela experiência que eu já tinha, eu sabia que era o sal que não estava sendo peneirado. Se o sal não é peneirado, se o sal vem com grãos maior, fica aquela marca maior no cacetinho. Então, tem que ser peneirado, tanto o sal como a farinha. Então, quando eu identificava aquilo, quando eu ia falar com o colaborador, lá com o colega, assim, ô colega, olha aqui, esqueceram de passar a peneira nessa vez, pode verificar. Realmente. Você tinha propriedade para poder cobrar do funcionário. Com certeza. E Zé, você trabalhando no Nacional, você na realidade é de Gravataí.
Perfeito. mas já mora há bastante tempo aqui em Lajeado. Como foi essa troca de cidade, essa vinda aqui para a nossa região? Até chegar a Lajeado, eu gostaria de complementar dizendo que, na verdade, eu passei por várias outras cidades. Para nós, como gerente nacional dos mercados, eles iam colocando alguns desafios maiores para nós. Quando ia surgindo uma filial diferente, eles iam tentando combinar que a gente fosse para lá. Então, eu trabalhei em Venâncio Soares, Santa Cruz, que é aqui próximo. Depois fui a Uruguaiana, na fronteira, que foi um dos desafios maiores ainda, que foi trabalhar com 4, 5 moedas ao mesmo tempo, lá em Uruguaiana. E foi quando eles compraram uma rede de supermercado que era de Santa Maria. Então, na verdade, tinha uma filial lá e estava vendendo muito pouco. E daí eles assim, olha, Zé, é a oportunidade, tu tem que ir para lá. Eu assim, mas recém estou casado, vou falar com a minha esposa. Não, convence ela que ela tem que ir para lá também. Por que vocês? Porque ela vai assumir a tesouraria lá e tu vai assumir a gerência. E lá é importante porque nós estamos iniciando um trabalho na fronteira, com 4, 5 moedas, e precisa um casal lá que a gente conheça e saiba que vai fazer um trabalho perfeito para nós. E aí quando é que você veio para Lajeado? Isso faz agora 16 anos, quando a vinda do Unishop junto ao Nacional, porque o Unishop fazia parte do grupo e era do grupo, né? E daí foi quando eu fui convidado para vir a Lajeado. Talvez muitas pessoas que estão nos assistindo agora vão te reconhecer a partir desse momento. Perfeito. Porque você durante muito tempo foi conhecido como Zé 11,6. Como é que foi isso? Como é que foi ter essa marca? O Zé 11,6. O Zé 11,6. Então, o Zé 11,6 é porque, na verdade, a gente fazia uma publicidade no rádio local e nesse rádio a gente fazia publicidade e sempre dava as ofertas. Então, as ofertas eu sempre repassava no ar, as ofertas no dia. E logo após, de um tempo, a direção do supermercado falou assim, olha, Zé, nós estamos para assumir o restaurante aqui e queremos que esse restaurante aqui, tu assuma ele. Tu tem condições assim, olha, eu preciso de um certo tempo aí para assumir esse restaurante. E daí então aonde que eles me deram um tempo aí de um mês para me ir fazer uma pesquisa em Porto Alegre, como é que eram os restaurantes bem sucedidos dentro desse ramo e de serviço que eles queriam. Então ali eu fiz o restaurante e daí eu agreguei as ofertas do supermercado com o cardápio do restaurante ao meio-dia. Então eu combinei com o repórter do rádio para que fosse sempre às 11h30. Quando o buffet estivesse montado, eu passaria as ofertas e passaria o buffet todos os dias naquele horário 11h30. Então, para que o pessoal soubesse, né? Isso é a importância da marca, né? Porque durante muito tempo as pessoas ainda te chamam de Zé 11,6. Eu já tive em algumas empresas e quando eu falei, olha, José Luiz, que está aí, gostaria de falar com esta pessoa, o pessoal... José Luiz, mas não tem marcado. E daí um dia eu até fui aqui na Bala Florestal falar com o diretor, e daí ele falou, não tem marcado. Daí eu falei assim, passa lá para ele que é o Zé 11,6, talvez. Não, pode passar, ele está aí, não, pode passar. Daí eu fui lá falar com ele. Então Zé 11,6, por que Zé 11,6? Porque realmente todos os dias, o repórter, agora vamos falar com o Zé lá, agora é 11h30, a hora do cardápio, daí eu dava o cardápio, de todo o cardápio que acontecia, se era lasanha, então eu falava realmente como eu estava vendo aquele prato ali, aquele queijo douradinho em cima, e proporcionava aquele convite para o pessoal vir às 11h. E é importante, né, Zé, se ter uma marca, a importância da marca, essa tua história evidencia muito isso, da gente ter uma marca para a nossa empresa, né? É verdade, sem dúvida nenhuma. Tanto que quando eu fui atrás de um nome para a marca da minha empresa, eu também tentei pensar muito, pesquisar como eu poderia chegar mais próximo dentro daquilo que eu queria fazer naquela empresa. E quando você gerenciava o supermercado, na época tinha quantos funcionários? Eu abri a filial aqui com 520 funcionários. E como é que é esse desafio de liderar tanta gente, de liderar tantas pessoas? É um desafio muito grande, muito difícil. Mas quando se tem uma equipe e o líder tem que ter uma equipe muito bacana ao seu lado, você consegue realmente liderar, não interessa o número de pessoas, daí consegue. Então eu tinha uma equipe muito bacana, muito legal, porque cada setor tinha um líder já. Então eu reuni esses líderes que trazia para o setor e para que eles pudessem também repassar. E daí era mais fácil. Qual é o maior desafio para gerenciar tanta gente, né? Maior desafio? Maior desafio. Eu não conheço desafio nesse sentido, porque se eu falar de supermercado,
porque se eu conheço o supermercado, não tem a hora que tu consegue realmente passar para as pessoas o teu conhecimento e que elas vê que tem confiança naquilo, não existe desafio. Você falou algo importante, a importância da confiança no líder, né? Na confiança na pessoa que está chefiando. Isso é extremamente importante. É fundamental. Ao momento que tu passou isso, que ele pegou isso de você, ele vai fazer com natureza aquilo ali, vai fazer o serviço e daí é fácil liderar. Tu tendo conhecimento de causa, tu consegue, né? E como é que faz para ter essa confiança? É tu conhecer. Por exemplo, eu saber que a picanha tem o seu corte lá no açougue exato em tal aonde que é deslocado o colchão de fora. Então, ao momento que eu sei disso, vou explicar para o colega lá que está trabalhando, ao momento que eu passar isso, ele sabe do conhecimento de causa, ele vai fazer, não vai deixar de fazer. Estamos conversando com o Zé Luiz, conhecido também como Zé 11:30, hoje dono de 2 empresas aqui na cidade de Lajeado. Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale.